Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Canal JLB está apresentando Estudando a Bíblia Sagrada. Com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, estaremos postando vídeos com série de estudo da Bíblia Sagrada. Para quem não me conhece, eu sou Jorge Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Minas Gerais. De início, vamos estar estudando Marcos capítulo 13, que será dividido em 3 partes, 1, 2 e 3. De momento, vamos estar abordando os versículos de 1 ao 13. Acompanhe a leitura. E saindo ele do templo, disse um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vestes grande edifício? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André, lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus respondendo-lhe começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvides de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será o princípio de dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falai, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará a morte, o irmão, e o pai o filho. E levantar-se-ão os filhos contra os pais e os farão morrer. E sereis aborrecidos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Meus amigos, vamos estar estudando esse capítulo 13 de Marcos, no qual nós vamos estar estudando, dividido em 3 partes, e essa primeira parte vamos estar focado no capítulo 13, o versículo 1 ao versículo 13. O Evangelho de Marcos, nesse capítulo 13, muitas das vezes está referindo como o discurso escatológico de Jesus. E esse texto aborda eventos futuros, incluindo a destruição do templo, perseguições aos discípulos e os sinais dos últimos tempos. Veremos como esse capítulo continua sendo relevante em nossa vida moderna e como suas mensagens e significado pode ser aplicado nos dias de hoje. Este capítulo é conhecido como o discurso do fim dos tempos e fornece uma visão sobre eventos futuros e retorno de Cristo. Logo de início, nós vemos aqui, conforme o relato da leitura do texto, vimos aqui a admiração pelo templo. Quando ele estava saindo, Jesus e os discípulos estavam saindo do templo, e um dos seus discípulos disse: Mestre, olha que pedra magnífica, que construções grandiosas, estava admirando aquela construção. E aqui nós vemos aqui os discípulos demonstram sua reverência e admiração pela grandiosidade do templo de Jerusalém, que era uma obra arquitetônica muito imponente
e é o símbolo, é um central do culto judaico. Era algo de extraordinário naquela construção. E aqui nós vemos aqui, falando daquelas pedras mencionadas, era realmente um tamanho e beleza e no qual refletia o empenho dos judeus em construir um local digno da presença divina. Essa admiração torna-se a profecia de Jesus ainda mais impactante para os ouvintes. E aí nós vemos na sequência, como diz, você está vendo toda essa grande construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então aqui a resposta de Jesus foi surpreendente para os discípulos, que tantos admiraram aquela construção gigantesca. Os discípulos, então, aqui, essa resposta de Jesus surpreende os discípulos. E, no caso aqui, ao prever a destruição total do templo, no qual um evento que parecia inconcebível, mas o cumprimento dessa profecia realmente ocorreu no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos, no caso, destruíram Jerusalém e também o templo, sob o comando do Tito. E também muitos discípulos chegaram a ver este acontecimento. E este versículo destaca a fragilidade da estrutura humana e aponta para a transitoriedade dos símbolos terrenos, mesmo os mais sagrados. A declaração de Jesus também prepara os discípulos para entender que o relacionamento com Deus não dependeria mais de um edifício físico, mas de uma nova aliança espiritual. Ele está aqui ensinando os seus discípulos a olhar além da estrutura física, no caso, e também para que eles venham buscar a verdadeira riqueza espiritual. A predição de Jesus tornou-se realidade, conforme foi falado nos anos 70, quando os romanos invadiram Jerusalém e, sob um comando de Tito, então eles destruíram. Então, essa admiração, vemos aqui que essa admiração do discípulo era pela imponência do templo de Jerusalém. O templo era considerado uma das construções mais poderosas, podemos dizer, daquela época, que simbolizava que a presença de Deus entre o povo judeu. Aqui mais adiante, nos versículos também podemos dizer que a passagem introduz também a mensagem central do discurso escatológico, em contraste entre a aparente permanência das obras humanas e a soberania de Deus sobre a história. Então aqui era desafio os crentes não colocarem a sua confiança na estrutura física ou terrena, mas buscarem uma fé fundamentada no que é eterno. Porque aquele que é construído que é pela mão de homens, ele não prevalece, ele não é eterno, mas como se focamos em algo pela fé em Cristo, nós vamos estar fundamentando algo que é eterno. E adiante, nós podemos entender aqui, já nos versículos 3 e 4, aqui nós vemos aqui essa pergunta do discípulo. Tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, aqui estava de frente ao templo, já tinha saído do templo, aqui estava no Monte das Oliveiras. E ali estavam os discípulos, Pedro, Tiago, João e André. E aqui eles perguntaram em particular, porque eles queriam entender realmente o que Jesus está querendo dizer. Aqui Jesus está no Monte das Oliveiras, então, um local que era muito significativo, que oferecia uma vista panorâmica de Jerusalém. Então os quatro discípulos, no caso aqui, se aproximaram para fazer uma pergunta importante. Aqui já diz aqui no versículo 4, diz-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que todas elas serão prestes a cumprir-se. Os discípulos curioso, né? Quem não está curioso para saber o que estava ali naquela situação, admirando aquele tempo, agora nós vemos aqui Jesus falando que tudo não ficaria
que seria derribado. Então os discípulos aqui demonstram curiosidade sobre o momento e os sinais que indicariam, no caso, a destruição do templo e os eventos subsequentes. Então essa pergunta dá início no caso, às explicações proféticas de Jesus. Então aqui nós vemos que eles relacionavam os eventos com o fim dos tempos e o início do reino messiânico, conforme está registrado lá em Mateus, capítulo 24, versículo 3. Mas não entenderam que haveria um intervalo de tempo entre a destruição do templo e o reinado milenar de Cristo. Mais adiante, nos versículos 5 e 8, nós vamos estar vendo aqui, entender, Jesus disse, cuidado que ninguém vos engane. Jesus aqui alerta contra o engano, indicando que muitos falsos profetas, no caso, e Messias, surgiriam no futuro. Então esse aviso faz parte do discurso escatológico de Cristo, no qual ele descreve o evento futuro e os desafios que seus seguidores enfrentariam. Jesus enfatiza a necessidade de vigilância espiritual, pois muitos falsos profetas e Messias surgiriam ao longo dos tempos, tentando enganar os fiéis. Então esse ensinamento continua relevante hoje, lembrando que os cristãos, nós crentes em Cristo Jesus, devemos dar importância de discernir a verdade e permanecer firme na fé. E o versículo, lá no versículo 6, está dizendo que muitos virão em meu nome, Jesus dizendo que ele é o Cristo, no caso sou eu, e enganarão a muitos. Então vemos aqui que Jesus prevê a aparição de indivíduos que reivindicaria a autoridade divina, enganando aquele que não estivesse atento. Então Jesus alerta a seus discípulos sobre a vinda de falsos messias e líderes espirituais que tentaria enganar as pessoas. Então esse aviso faz parte do discurso escatológico de Cristo, no qual ele descreve os desafios que os fiéis enfrentariam antes do fim dos tempos. E a mensagem central desse versículo é a necessidade de discernimento e vigilância espiritual, que todos nós devemos estar atentos, devemos estar ligados nas profecias, e devemos estudar a palavra e não ficar assim desatento, ficar em alerta. E ao longo da história, muitos indivíduos reivindicaram a autoridade divina, levando muitos seguidores ao erro. Jesus enfatiza que seus discípulos devem estar atentos para não serem enganados por falsas promessas e doutrina distorcida. E no 7, nós vemos aqui também na sequência, quando ouvirem falar de guerra e rumores de guerra, não tenha medo. Então é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, é o Jesus falando. Jesus fala do conflito e instabilidade internacional como sinais de prelúdio, mas enfatiza que esses eventos não representam o fim imediato, no caso, mas Jesus tranquiliza os seus discípulos adiante dos eventos turbulentos que ocorreriam no mundo. E ele reconhece que conflito e instabilidade seria inevitável, mas ele enfatiza que esses acontecimentos não devem ser interpretados como o fim definitivo. Então essa mensagem encoraja a todos fiéis, todos nós, não daquele tempo, mas no dia de hoje, a manter a calma e confiança, sabendo que Deus tem controle sobre a história. Então Deus contempla todas as coisas. E no contexto desse versículo também também faz parte do discurso escatológico de Jesus, e ele descreve os sinais que precederia tempo difícil. A ideia central é que, apesar das adversidades, os seguidores de Cristo devem permanecer firmes na fé
e não se deixar levar pelo medo. Mais adiante, diz que a nação se levantará contra a nação, e o reino contra reino. Então, que haveria, no caso, haverá terremotos em vários lugares e também fome. Essas coisas são o início das dores de parto. Jesus descreve as catástrofes naturais e conflitos como sinais iniciais de mudanças maiores. Então, essa metáfora, podemos dizer que essa metáfora que fala de dor de parto, sugere a esse evento precede algo novo e transformador. Jesus continua o seu discurso escatológico alertando sobre o evento que precederia esse tempo difícil. Então ele menciona vários conflitos, entre as nações, desastres naturais, e também como crises, como sinais iniciais de mudança, e assim vai por diante. E essa metáfora das dores de parto sugere que esses acontecimentos são apenas o começo de algo mais significativo, indicando que o mundo passaria por tribulações antes da concretização do plano divino. E aqui nós vemos que esse versículo também reforça a necessidade de vigilância e preparação espiritual. Jesus não apenas descreve o desafio futuro, mas também encoraja seus seguidores a permanecerem firmes na fé, sem deixarem levar pela incerteza ou medo. E aqui já no versículo, mais adiante, está dizendo que, no 9 principalmente, fique atento, serão entregues aos tribunais, açoitados nas sinagogas, por minha causa. Então vocês serão levados à presença dos governadores e reis, como testemunha a ele. Então Jesus avisa os discípulos sobre a perseguição que enfrentarão por causa da sua fé. E não é diferente no dia de hoje. Muitas perseguições no dia de hoje, ainda acontecem no dia de hoje. Então essa palavra pode ser vista como um encorajamento para perseverarem. E Jesus também alerta os seus discípulos sobre a perseguição e por todo lado, em qualquer circunstância, qualquer situação, seja onde ela for, aqueles que professam a fé, ele será perseguido. Então ele enfatiza que aqueles que seguem seria levado diante de autoridade e sofrerem injustiça. É que estamos vivendo nos dias de hoje. Muita injustiça, muitos aqueles estão injustiçados, mas isso é mistério que aconteça aqui na palavra de Deus, vem falando ao longo da palavra de Deus. Então, por isso não é algo novo, mas é uma coisa que já está premeditado. Então, isso está acontecendo no dia de hoje. Mas que isso serviria como uma oportunidade do quê? Para testemunhar sobre o Evangelho. Porque esse versículo, no caso aqui, reforça a necessidade de coragem e perseverança diante das adversidades. No contexto desse ensinamento, faz parte do discurso escatológico de Jesus, que sempre, nesse capítulo 13, podemos dizer que a maior parte dele é escatológico. Então ele prepara seus seguidores para os tempos difíceis. E aqui nós chegamos já logo no versículo 10, que fala aqui, diz que é necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. Então Jesus ele enfatiza a missão evangelística como parte essencial dos eventos que precederia o fim dos tempos. Ele destaca também que a mensagem do Evangelho deve alcançar todas as nações, antes que os acontecimentos finais se desenrolem. Então esse versículo reforça a universalidade, no caso aqui, da mensagem cristã. No caso de todo o universo, todo o território. Então é a importância da propagação da fé. No contexto do discurso escatológico, então vendo aqui que Jesus
dá essa afirmação. Mostra que apesar das tribulações e perseguições mencionadas nos versículos anteriores, a missão dos discípulos e de todos os cristãos é continuar anunciando a boa nova. Isso também aponta para o papel ativo dos seguidores de Cristo na história, garantindo que o Evangelho seja compartilhado com todo o mundo. E aqui mais adiante, já no versículo 11, sempre que forem preso e levado a julgamento, não se preocupe, Jesus tranquilizando, não se preocupe com o que irão dizer. Está dizendo aqui, falem o que lhe for dado na hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Então, a obra que nós estamos fazendo com Deus, ela está sendo direcionada ao Espírito Santo. É Ele que vai nos conduzir àqueles para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas de salvação. Então, fale o que lhe for dado na hora, pois não serão vocês, mas que estarão falando mais o Espírito Santo de Deus. E Jesus também promete que o Espírito Santo dará palavra e sabedoria aos seus seguidores, no momento de provação, reforçando a confiança divina. Então Jesus tranquiliza os discípulos diante das perseguições que ele normalmente enfrentaria. Então ele promete que nos momentos de provação o Espírito Santo o capacitaria com palavras e sabedoria. Então esse ensinamento reforça a confiança divina e a dependência de Deus, no caso de situações difíceis. E esse versículo também faz parte do discurso escatológico de Jesus. Podemos lembrar que isso também faz parte, no qual ele prepara os seus seguidores para o desafio futuro. Já no versículo 12, então, diz, o irmão trairá o seu irmão à morte, e o pai seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Aqui ele destaca as divisões que surgirão até mesmo dentro das famílias. Não é diferente, como nós estamos vendo muito no dia de hoje. Pais, que Jesus já vinha falando no Evangelho, pais contra filhos contra os pais, pai contra os filhos. Então aqui vendo as divisões dentro da própria família, como resultado da adesão ao Evangelho. Jesus alerta sobre a ruptura dos laços familiares, como parte das dificuldades que os fiéis enfrentariam. Ele também descreve um cenário de perseguição tão intensa que até mesmo os relacionamentos mais próximos seriam afetados. E esse versículo enfatiza que seguir a Cristo pode trazer desafios profundos, incluindo oposição dentro da própria família. E no contexto do discurso também é escatológico de Jesus. Então essa passagem reforça a necessidade da perseverança e fé diante das diversidades. E chegando aqui já no final, do versículo 13, que é desse capítulo 13 que nós estamos estudando nessa primeira parte, que diz que todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então aqui vemos Jesus conclui esta sessão com uma promessa de salvação para aqueles que permanecerem, no caso, firmes na fé, apesar da oposição e do ódio. Jesus enfatiza a inevitabilidade da perseguição contra seus seguidores, mas também traz uma promessa de esperança, no caso, salvação para aqueles que permanecerem firmes até o fim. Então, tem que botar a fé em prática. Então, esse versículo reforça a necessidade, no caso, de perseverança diante das dificuldades e do sofrimento.
lembrando que a fidelidade a Cristo será recompensada. No contexto do discurso escatológico de Jesus, essa passagem destaca que os desafios enfrentados pelos discípulos não seria em vão. A nossa batalha, a nossa luta nunca é em vão. Então a mensagem central é que, apesar da oposição e do ódio do mundo, aqueles que mantêm sua fé, então até o fim terão recompensa de vida eterna. Concluindo esse texto, nessa passagem de 13, do capítulo 13, versículo de 1 ao 13, é que nós podemos entender que tem uma visão poderosa sobre os desafios e as tribulações que acompanham a vida de fé. Então o discurso de Jesus não apenas alerta sobre o evento futuro, mas também encoraja os crentes a manter a vigilância, e a perseverança e confiança na orientação divina. Refletimos sobre esse trecho, somos chamados a renovar nosso compromisso com o Evangelho e a confiar plenamente em Deus, mesmo em tempo de adversidade. Chegamos ao final dessa primeira parte. Se Deus assim permitir, estaremos dando continuidade na parte 2, que vamos estar falando sobre o capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.